Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou falar sobre o Livro dos Mortos do Antigo Egito. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, se inscreva no meu canal, vocês não pagam nada e dão uma força para mim. Bom, o Livro dos Mortos do Antigo Egito, nós conhecemos por esse nome, mas na verdade o nome dele é o livro da alma, o livro da saída da alma para a luz do sol. Bom, ela é um costume egípcio, né, de um século, mais de 3.000 anos, né? Como a gente sabe, a arte egípcia e também muito do que se fazia no Egito antigamente, né, no Egito Antigo, era dedicado à eternidade, né? No caso do Livro dos Mortos, né, como o nome mesmo diz, é sobre uma vida após a morte, né? Bom, eles eram escritos, né, são escritos em papiros, né? Papiro, gente, é uma folha, né, feito de uma planta que nasce nas margens do rio Nilo, que é o papiro, né? Eles cortam o caule, né, e faz assim, montam e costuram, montam vários caules, né? Montam, costuram, né? E fabricam, então, a prancha, né? Que é chamada prancha. Eles desenham e escrevem com um cálamo, né? Que também é um caule de papiro, né? Que eles mastigam a ponta até formar um pincel. Bom, o livro dos mortos mais antigo não, mas o mais conhecido, porque por ser o mais completo, é o livro de Ani. Bom, esse papiro foi descoberto, né, no final do século XIX por um arqueólogo inglês. Ele foi descoberto em Tebas, que era a antiga capital do Egito, né? É um livro que data mais ou menos de 1250 ou 1300 antes de Cristo, né? Quer dizer, tem mais de 3.000 anos de idade, né? Mas quem é Ani, né? O livro de Ani. Bom, Ani era um escriba, né? O escriba era um escriba, né? E sua mulher era membro, né, da corte do templo de Deus Amon. Bom, escriba era muito, na verdade, na sociedade egípcia, né? Ele era pessoa de classe alta, né? Porque poucas pessoas sabiam escrever ou ler, e ele era imprescindível, né? Tanto para a vida no Egito, como também, principalmente, para coisas dedicadas realmente à eternidade e tudo mais, como é no caso o Livro dos Mortos. O N, né? Nós temos esse papiro, que são 42, mais ou menos 42 pranchas, né, que colocando uma perto da outra, vai dar 26 metros, mais ou menos, né? 26 metros, não é mais ou menos, 26 metros. Ele é o mais completo, mas existem, né, outros papiros do Livro dos Mortos, foram encontrados, mas estavam meio dispersos, não era tão completo como esse, né? Então, nesse livro, né, era um livro em que havia desenhos, né? Nós temos na primeira prancha do livro de Ani, nós temos ele, né, com a esposa dele, Tutu, e oferendas ali, né, e escrito em hieróglifos, que era o alfabeto dessa época, né, que aliás é também outra coisa sagrada, que hieróglifos era escrita sagrada, né? Então ali, além de ter oferendas, tem também hinos, né, e hinos aos deuses, né? Essa era a primeira página, mas uma parte que é muito interessante é a terceira parte, que é a pesagem do coração. A pesagem do coração, como vocês estão vendo aí, é que o coração, quando eles mumificavam os corpos, né, eles tiravam todos os órgãos, menos o coração, porque o coração era necessário para o após-vida, né, que era, então, a pesagem do coração, que era muito importante, como vocês estão vendo nessa prancha, né, em que tem Osíris assistindo, né? E de um lado da balança, né, tem o coração do morto, né? E do outro a pluma de Maat, que é a deusa da justiça e da verdade, né? Então ela usa uma pena de avestruz na cabeça. Então nessa pesagem
o coração tinha que ser mais leve do que a pluma. Se não fosse, então tinha um monstrinho ali do lado, se não fosse assim, ele engolia o coração, então acabava a possibilidade da pessoa da ressurreição, da eternidade, tudo, né? Então, era muito interessante essa prancha, né? Mas é interessante saber também que o principal personagem do Livro dos Mortos, o principal deus, né, é o Osíris, né? Osíris era o deus da agricultura, ele ensinou a agricultura para os humanos, e isso fez com que fosse possível a vida, né? Então ele é o deus da vida, da agricultura, e ele tem a irmã dele, Ísis, né, que é irmã e esposa, é a deusa da fertilidade, do amor, né? E tem um irmão chamado Sete, né, que é o deus da vingança, da destruição, da guerra, né? Então a história de Osíris, né, a mitologia de Osíris, é que o Sete invejava muito Osíris, né? Então o Sete resolveu fazer uma festa, um banquete, convidou muitos amigos dele, Sete, né? Muitos asseclas, e convidou também Osíris. O Sete mandou fazer um sarcófago, né? Com as medidas do Osíris, né? Então, durante o banquete, ele falou que ele ia dar de presente aquele sarcófago, que era luxuoso e tudo, para a pessoa que coubesse naquele sarcófago. Então, todo mundo foi lá, experimentou, até que quando Osíris experimentou, ele fechou o sarcófago e fechou bem e jogou no Rio Nilo. Então, o sarcófago de Osíris ficou no Rio Nilo, até que ficou preso numa árvore, ele ficou incorporado na árvore. Mas, enquanto isso, a Ísis, né, que era a esposa do Osíris, procurou o corpo do marido, até que ela encontrou nessa árvore, ela cortou a árvore e tudo, mas ela escondeu o corpo, né, numa vegetação. Aí o Sete soube disso, né, então pegou o corpo do Osíris, né, e cortou em 14 partes e distribuiu por vários cantos do Egito, né. Então a Ísis foi procurar o corpo do marido, então conseguiu 13 partes e recuperou o corpo, né, e fez a ressurreição do Osíris, mas faltou uma parte, eram 14, ela só conseguiu 13, né, então essa parte era o órgão sexual dele, né. Aí no caso, tem um filho que chama Horus, né, e Horus, a missão do Horus é vingar o pai, né. Bom, por que é tão importante saber de Osíris na questão do Livro dos Mortos? É porque é primordial, porque, por exemplo, cada etapa, né, que na verdade fazia a pesagem, né, a pesagem do coração, se passasse, né, nesse teste, então a pessoa passava por várias etapas que chamava de osirificação, né, por exemplo, a partir daí, Ane era Ane Osíris, né, quer dizer, Osíris-Ane, né? Então passava por 42, dependia, né, do número de etapas, dependia muito do livro de tipo de livro dos mortos, né? Então, no caso do Ane, são 42, né, pranchas, né, com 42 etapas, né, que ele passava por vários deuses, né? E cada deus ele tinha que explicar o que não tinha feito de errado, ou então contar o que ele tinha feito de bom na vida, né? E também cantar hinos em louvor àquele Deus, né? Então ele passava por 42 etapas, até que ele conseguia, então, a eternidade, né? Se juntar ao todo, né? Que seria a ressurreição, vamos dizer assim, metafísica, né? Se juntar ao todo e conseguir a eternidade, né? Bom, é interessante essa mitologia do Livro dos Mortos, né? Muito conhecida também. E como o Egito é uma das maiores, mais antigas civilizações que tem na Terra, né? Inclusive, é tão importante a civilização egípcia e também a cultura egípcia, que os gregos, muitos filósofos gregos se inspiraram, né? Os neoplatônicos e tudo mais, se inspiraram na cultura egípcia, né? E até mesmo o nome Egito, né? É um nome grego, né? Bom, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então fiquem comigo no próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos e obrigado por sua atenção.